Uma vez, Carlos, na mídia, eu e você, aqui diretamente na cidade de Itatiba, junto com ele, Jander Oliver. Tudo bem, Jander? Tudo, Carlos. Jander, hoje nós viemos aqui, né, para fazer esse bate-papo com você, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu novo livro que você está lançando, né, O Mundo Cinza. Jander nasceu na cidade de Piracaia. Jander tem 29 anos e vai contar um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia dele de lançar esse livro, como surgiu, de onde que ele imaginava que poderia acontecer tudo isso nessa vida dele. Vamos conhecer um pouquinho a história de Jander. Jander, conta pra gente um pouquinho quem é o Jander. O Jander é um cara que trabalha, né? Eu tenho aí minha vida, né, uma correria no dia a dia. Eu trabalho, sou funcionário público, vai agora para 8 anos. E Jander Oliver resolveu escrever esse livro devido, né, aí umas questões que eu andei pesquisando, vendo a necessidade de falar desse tema, que muita gente tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. E o Jander Oliver tem umas coisas parecidas aí com o Arthur na questão do preconceito, né? Eu já sofri o preconceito, já senti na pele dentro do trabalho há um tempo atrás. Então eu resolvi fazer esse livro por causa dessa questão também. Legal, então você se identificou muito com a história do Arthur, né, que é o personagem do livro. Sim, nas questões de preconceito dentro do trabalho, né, que é uma coisa hoje, né, Carlos, muito, vamos dizer assim, é chato falar isso, até que normal, porque não sei se você sabe dessas questões, mas existe aí o preconceito velado, né, que são aquelas brincadeirinhas, tipo, eu não pego na mão de gay. Daí pra frente vão né, se agravando as brincadeiras, e muitas pessoas nesses últimos anos que eu tenho aí pesquisado, que eu tenho acompanhado desde o outro livro, Frases de uma Vida, eu tenho visto que vem surgindo um grande número de pessoas cometendo suicídio. Isso vai desde os 13 aos 30 anos de idade, então isso me preocupou muito. E aí eu falei, por que não escrever sobre essa questão, fazer uma história, falar do preconceito? Legal. E como o Jander chegou à conclusão de ser um escritor? Conta um pouquinho pra gente, Jander. Então, na verdade, eu me inscrevi num concurso nacional chamado Os Mais Novos Poetas do Brasil, né, que é do Sarau Brasil, que é um concurso federal. E na época eu lembro que resolvi assim escrever através de uma amiga que me incentivou ali, você escreve poesia, são boas, não sei o que, arrisca, não sei o que. E aí eu acabei tomando gosto pela escrita, entendeu? E aí cheguei onde eu estou hoje, com o meu segundo livro. E Jander, fala um pouquinho pra gente, depois que você escreveu o livro, a sensação, assim, depois quando lançou o livro, assim, que chegou em suas mãos, o livro que é esse aqui, né? Tá até aqui. Quando chegou em suas mãos, qual foi a emoção que você sentiu quando você pegou o livro na mão? Olha, eu vou dizer pra você que eu acho que é alguma coisa assim, de um projeto realizado. E eu posso dizer hoje que eu espero que esse livro possa salvar aí muitas vidas, que as pessoas leiam, que os pais entendam os seus filhos nessas questões, né, aí da homossexualidade, quando eles se descobrem, que os pais leiam esse livro e tentem entender o caminho que essas pessoas fazem quando elas são rejeitadas. É o caso de Arthur, que são fatos reais, né, que foram pessoas que viveram isso, passaram por isso, e eu resolvi juntar toda uma história e fazer a vida de Arthur, que realmente está sendo feita através de pesquisa, através de fatos reais e um pouco de ficção também. E hoje, fala pra gente, Jander, hoje você ainda acha que existe muito preconceito na visão de hoje do cotidiano que a gente vive, em pleno século aí que nós estamos aí, nas empresas, dentro de casa, na família? Assim, a gente sabe que realmente existe sim, mas você acha que está uma qualidade muito alta ainda, devido a muitos homicídios que andam acontecendo? A gente vem acompanhando aí que vem tendo muitos assassinatos, muitas mortes no público LGBT, independente de qual a opção da pessoa, né? Sim, Carlos, olha, até falar disso é até triste, mas infelizmente nós tivemos um aumento aí de 2016 para 2017 de 6% no caso de homicídios de ódio, né? Que é aquele que as pessoas não gostam do gay, não gostam do GLBT e vai lá e mata essa pessoa. Então tem crescido esse número
E inclusive, eu não tenho dados para falar agora, mas em 2018, nós estamos no meio do ano, aumentou bastante. Triste. Porque já teve muitos homicídios, né? Teve muitas mortes, não somente assim, em toda a cidade, em todo o Brasil, né? Praticamente são 2, 3 mortes por dia do mundo LGBT em menos de 24 horas, né? Muitos assassinatos com gays, com travestis, com lésbicas, né? Com todas elas, né? Com Sim, todo o público LGBT mesmo. Nessa questão, você, né, abordando esse assunto, é triste de falar, mas morre um GLBT a cada 19 horas no Brasil. O Brasil é o país que mais mata GLBT. É tipo assim, a política, né, em questão assim, e também a sociedade não vê essa questão. Que são vidas que estão sendo tiradas, são vidas que têm o direito de sonhar, né, aí de ser um brasileiro, de ter sua casa, de ter sua vida normal. Mas infelizmente o crime de ódio fala mais alto. É triste falar disso, mas infelizmente é isso. Porque a gente mesmo sabe, né? A gente se comove com as histórias que anda passando, né? A gente fica assim, abismado com a situação, vendo que até mesmo crianças mesmo, que não tem muito tempo, acho que uns dois meses atrás, mais ou menos, teve uma criança que se assumiu por ser gay e infelizmente ela se enforcou, né? Levou a óbito, ela mesma se suicidou em questão do próprio preconceito dos próprios pais, né? Então isso nos deixou muito comovido. Eu vou dizer, você falando nisso, eu lembrei de um fato agora, que até, né, do Arthur, ele traz um pedaço dessa história, porque foi até chocante a história. Aconteceu no Rio Grande do Sul, um pai matou o filho porque ele não aceitava que o filho era gay. Infelizmente, ele foi lá e, tipo assim, tirou a vida do filho, porque ele preferiria o filho morto do que o filho ser gay. E aí, a turma fala que o Brasil está menos preconceituoso. O Brasil não está. O Brasil está sofrendo um retrocesso na questão do preconceito, infelizmente. E diante caso você tenha um filho futuramente, como você reagiria dentro dessa situação? Olha, um filho chegar e falar assim, pai, hoje eu sou gay. Olha, eu, reagiria normal. Eu acho que eu daria toda a educação do mundo pro filho, né, desde os princípios de respeito ao ser humano, porque independente de sexualidade, de raça ou por qualquer coisa ou etnia, nós somos seres humanos. E uma mensagem, Jander, que você deixaria aí perante aí a situação de preconceito, como você agiria? Deixando uma mensagem aí para o nosso público aí brasileiro, não só para o brasileiro, mas até mesmo fora do Brasil também, assim como seu livro também já estourou, né, e foi na país de Portugal, né? Uma mensagem que você deixaria perante esse preconceito para que as pessoas possam entender um pouco melhor? A mensagem que eu deixo é que as pessoas devem acreditar em si, né? Eu acho que é uma luta constante todos os dias e que nós precisamos lutar por melhorias. Isso eu falo nas questões humanas, nas questões da sociedade e também no nosso dia a dia. Nós precisamos ser um país igualitário, sem nenhuma diferenças, que seja um país sem fronteiras, né? Como você falou de Portugal. Eu não esperava que o meu trabalho viajasse para fora do país. Está agora lá surgindo algumas coisas em Portugal. Estou muito feliz. Então a mensagem que eu deixo é que sejamos um país menos preconceituoso, com mais amor e menos ódio no coração. Isso é o que eu deixo. Muito linda essa mensagem, gente. Parabéns, viu, Jander? E o seu livro, ele relata uma história de um gay, né, do Arthur, um homossexual que sofreu muito com preconceito. Tem alguma parte no livro que você se identificou muito, que chocou? Na questão do trabalho. O preconceito dentro do trabalho ainda é muito grande no Brasil. Infelizmente, nós temos aí uma lei federal, né, que dá uma amparada, mas aí não é uma lei ampla, vamos dizer assim, que defenda. Existe até uma lei estadual agora, que eu não vou saber dizer, do estado de São Paulo, que foi pelo governador Geraldo Alckmin, que foi posto. Mas assim, ainda mesmo assim, nós não temos punições, entendeu? Essa questão do preconceito é muito complicada no trabalho, porque os tribunais de justiça, eles estão aí, né, como fala a Constituição, nós temos o direito de ir e vir perante a igualdade, não sei o que, mas infelizmente isso não ocorre no Brasil. E é isso, gente. Aqui nós vivemos com esse bate-papo com o Jander, contando aí a sua história, contando um pouco do seu livro. E a gente permanece aqui com mais um pouco do bate-papo com o Jander Oliver.
continuando a nossa entrevista aqui com o Jander Oliver, vamos falar um pouquinho de uma parte mais burocrática, vamos falar sobre política. O que você acha, Jander, referente aos nossos candidatos, nossos eleitores, uma mensagem aí por final que você deixaria para o nosso público LGBT, pelo acompanhamento que nós estamos vendo hoje em dia? Olha, a política do Brasil hoje em dia, né, em relações a todos os cargos, eu peço aos candidatos que procurem olhar mais para a questão de LGBT, com mais políticas públicas voltada a essa questão. São pessoas que votam, são pessoas que pagam impostos, então são pessoas humanas. E que eles lembrem disso, porque na hora de votar não há distinção sequer de qualquer maneira. Então as pessoas têm que buscar votar em candidatos também que defendam essa questão. Então eu peço aos candidatos que olhem com mais carinho para essa questão. E é isso, gente. Então, votem LGBT, votem em quem te defende, luta pela causa que você precisa. Nós precisamos disso, colocar lá dentro alguém do nosso mundo, do nosso meio LGBT. Carlos na Mídia fica por aqui com mais uma entrevista com o Jander Oliver, diretamente da cidade de Itatiba. E aqui estamos finalizando a nossa entrevista com o Jander. Jander, muito obrigado pela participação com a nossa equipe Carlos na Mídia. Seja muito bem-vindo, seja muito sucesso para você. O seu livro aí explore muito as cabeças das pessoas, abra muito as mentes das pessoas. E a gente agradece por nos receber aqui nessa cidade maravilhosa e por esse trabalho imenso que você está fazendo. Te desejamos tudo de bom, uma boa sorte para você, Jander. Carlos, eu agradeço vocês, né, Carlos na Mídia, por essa oportunidade, né? É como eu falo, acho que as nossas mídias brasileiras deveriam abrir mais oportunidade para as pessoas. E eu agradeço do coração.